Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar aqui um pouco da ideia do porquê ler poesias, né? Aqui, afinal, nesse canal aqui eu falo sempre sobre os benefícios, a maneira como devemos pensar na hora de escrever e quais as finalidades, né, da arte como um todo, né? O que é arte, já tratamos bastante aqui no canal, inclusive acredito que eu esteja necessitando voltar, né, a falar mais sobre isso. Mas o fato é que acho que eu nunca cheguei a falar assim do porquê ler poesias, né, de forma mais direta. Assim, já falei, mas acredito que não com a abordagem que eu vou trazer e não colocando também um pouco da minha experiência, né, da minha vivência nesse aspecto. Porque acontece que quando eu era adolescente, criança, né, eu olhava poesia, essas coisas que tinham uma linguagem mais subjetiva e coisas as quais eu não tinha uma clareza, né, muito grande sobre o que estava sendo dito, né? Eu olhava tudo isso com um olhar de desdém, assim, com um rechaço e não entendia, assim, por que se faziam tais coisas, né? Tipo, essas coisas não são úteis e elas não têm nenhuma finalidade, né? Não servem para nada, basicamente. E tinha mais ou menos aquela ideia, né, que se tem basicamente, né, na sociedade, que os poetas, né, os artistas são em geral pessoas desocupadas, né, que não possuem nada de útil para fazer da vida ou não tem mais o que fazer, né? Para não alongar muito essa parte, né, e também não pesar, né, as questões, o fato é que a vida se mostra sempre engraçada nos seus movimentos, né? E hoje, na verdade, o que eu mais faço da vida está relacionado com a arte, né? Então, fui me descobrir com essa vocação para a escrita, né? Já faz, então, aí uns 10, 11 anos, mais ou menos, né? Sempre de forma muito tímida, né? E isso Isso foi se desenvolvendo bem lentamente, até o ponto de que hoje eu acho que o mais fácil, né? Na verdade, o que mais faço é dar aulas de música, né? Porque eu tenho a minha formação como músico. Mas o que eu mais gosto de estudar, né? Quando estou no meu tempo livre, né? É, de fato, literatura, poesia e ainda que eu acabe, né, dando preferência a estudar filosofia na maior parte do tempo. Então, é, eu já volto falando um pouco mais da minha experiência, mas vamos pular agora direto para a ideia da poesia, né? É necessário se descobrir. E nesse processo de autodescobrimento, a poesia ela se torna uma ferramenta poderosíssima, assim, uma grande aliada que vai poder fazer com que você consiga tocar dimensões mais profundas do seu ser, tocar em pontos da sua alma que você não conseguia tocar e elementos em que você não conseguia acessar. Pode parecer uma conversa, né, um papo assim meio obscuro, mas na verdade o fato é que em nossa vida agitada e muito embasada em objetivos concretos demais, perdemos a capacidade, não a capacidade, mas a sensibilidade para coisas mais sutis, né? E em frente a isso, nós temos aqueles clichês, né, que a gente muitas vezes encontra nos filmes acontecendo nas nossas próprias vidas, né? Onde o protagonista ele busca um grande objetivo, uma busca de um retorno material muito grande, e quando alcança ele descobre que aquilo não faz feliz. Sabemos que a felicidade é a busca máxima, né, de todo ser humano. De alguma forma todos buscamos ser felizes, né?
ainda que não saibamos e não tenhamos a mesma opinião sobre o que seja a felicidade, né? Isso vai ser, vou colocar isso no outro vídeo, mas vamos deixar para depois. O fato é que se queremos nos conhecer, se queremos saber aquilo que nós somos e qual a nossa vocação, isso é muito importante, qual a nossa vocação, né? Nós precisamos, eu diria que a poesia é fundamental, né? Eu não diria nem que ela vai auxiliar, mas que ela é realmente fundamental. E haja visto que muitos grandes seres humanos, né, ao longo da história, eles se manifestavam e colocavam certas inspirações, certos modelos, certos preceitos que eles seguiam com poesias, né? E o que a poesia traz, né? Por que você deveria ler poesias? Porque a poesia é um meio de comunicação completo. Em outros vídeos eu falo sobre a poesia ter corpo, alma e espírito. O que tem corpo, alma e espírito, além da poesia, é o ser humano. Ou seja, na verdade, a poesia só possui corpo, alma e espírito porque o ser humano possui essas coisas. E no momento em que ele cria algo, ele precisa criar com essas três qualidades, com esses três componentes. Do contrário, ele vai estar incompleto. Ah, mas hoje nós podemos dizer que existem músicas sem alma. Sim. Podemos dizer que existem alimentos sem alma. Sim. Podemos dizer que existem objetos sem alma. Também. E qual é o fator determinante dessas coisas? É justamente a dimensão. Eu estou usando a alma no sentido muito abstrato e amplo aqui, né? Apesar de quando eu faço a divisão em três partes, eu a faça no sentido mais técnico, mas tomando essa alma como aquilo que nos é mais profundo e mais verdadeiro. A dimensão da alma é uma dimensão dos valores, porque nos comunicamos através dessa dimensão. E tudo aquilo que tange, que toca, que se comunica com esses valores é a dimensão da nossa alma. E muitas vezes nós negligenciamos isso, porque primeiro que não somos ensinados, mas também não somos estimulados e por consequência nós não sabemos o que é isso. Nós não temos experiência suficiente de contato com valores para que a gente possa encontrar isso, né? Algumas pessoas falam de desenvolver isso através da terapia, através de alguns outros elementos. E eu não quero desmerecer nenhum tipo de ferramenta ou de caminho que se use para chegar a isso, mas muitas vezes eu vejo as pessoas falando sobre esses procedimentos e focam muito na questão da vulnerabilidade, que você precisa buscar ser vulnerável e tal, essas coisas que cada um acaba tendo uma opinião sobre isso, então é sempre aquela celeuma meio confusa, mas o que me parece, o que eu vejo nisso é que faltam os valores. E se faltam os valores, se faltam as virtudes, se faltam aquelas características pelas quais nós podemos distinguir uma ação humana de uma ação comum, de uma ação medíocre, de uma ação animal, a gente não está acessando a dimensão da alma. Alguém poderia argumentar, mas as pessoas, né, possuem defeitos. As pessoas possuem virtudes e elas precisam conhecer as duas dimensões. Sim, claro. Porém, o que acontece no geral é que as virtudes são escanteadas, são esquecidas, enquanto os defeitos são exaltados e
eu ia dizer divinizados, mas acho que é um pouco demais, mas eles são louvados, né? Vamos dizer assim. E nesse processo de louvar demais os nossos defeitos, as nossas dificuldades, aquilo que nos trava, nós acabamos por então não acessar essa dimensão mais profunda em nós. Reconhecer os nossos defeitos, reconhecer as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades, ou seja lá o nome que você queira dar para isso, é o primeiro passo. E ele é sempre necessário, mas ele sempre será o primeiro passo. É necessário dar um passo além. Quando eu falo que a poesia tem uma comunicação completa, é porque ela traz um sentido que nós podemos dizer assim, ser literal, né? Nossa comunicação, a gente se preocupa muito com isso, né? Em saber o que eu disse e com, assim, até a ordem, né? Que a gente fala algumas coisas. Mas a poesia não se limita a isso porque ela traz também uma imagem para aquilo que ela está colocando, e essa imagem ela implica em o estar num lugar. Além disso, essa imagem ela vem carregada de uma ideia, tá? Então a poesia tem um sentido literal, um sentido mais psicológico, mais sentimental, e um sentido mais profundo, mais alegórico, mais simbólico, em que nós podemos ler para além das palavras que estão sendo colocadas, tá? Então, pensando em todas essas coisas, a poesia é uma forma de comunicação que é completa, que se desenvolve e trabalha todos os aspectos necessários para que a gente possa transmitir uma mensagem. Então, você tem um aspecto lógico, estruturado, né, que se desencadeia a partir de um ritmo, e esse ritmo ele vai mexendo com os nossos afetos e que interage diretamente com as imagens que estão sendo trazidas. Essas imagens que estão sendo trazidas, mais o ritmo que é empregado, vai invocar um símbolo, né? E esse símbolo vai impregnar a alma daquele que lê a poesia, porque quem lê uma poesia não lê um texto, mas se transporta para um lugar. E quando se transporta para esse lugar, é capaz de dizer o que tem nesse lugar. Então, nesse ponto de vista, à medida em que a gente vai lendo poesia e vai tendo contato com essas coisas, com esses espaços, com esses ambientes imaginários, né? E aí vem um ponto importante: ler a poesia desenvolve muito a imaginação, né? Então, à medida que a gente se conecta com esses pontos imaginários, eu vou poder aprender a fazer isso com a minha própria vida. Então, eu falei mais cedo de identidade, de propósito, de vocação. Eu preciso aprender no processo de descobrir a minha vocação, eu preciso aprender a contar a minha história. E quando eu aprendo a contar a minha história, eu compreendo quais os motores, né, os móveis que me levaram às minhas ações. E por isso eu consigo trazer uma ação ou um motivo, uma motivação, um propósito que unifique as minhas ações sobre o mesmo objetivo. E essa é a vocação, porque vocação vem de chamado, né? Eu sinto o chamado da vida para certas atividades, certos elementos específicos, certos antros e âmbitos da vida em que eu quero, não que eu quero, mas que eu me sinta obrigado a estar lá. Então a vocação, ela não se resume a uma profissão, né? Mas ela pode estar inserida dentro de uma profissão.
mas ela é algo muito mais abrangente porque é um veículo ou um meio pelo qual a alma humana pode se expressar. E quando a alma humana encontra expressão no mundo, encontra uma forma de que sua voz seja ouvida, né? De que ela possa transmitir a sua mensagem, então ela encontra sua felicidade. Bem, sobre essas coisas que eu estou falando até agora, né? Essa relação toda da poesia como um veículo de comunicação completa, essa mensagem da alma, essa vocação e a união do ritmo, da lógica, da beleza. Eu gostaria de montar um clube do livro falando só sobre esses assuntos mais filosóficos e voltados também à poesia, ou seja, para que a gente possa estudar assuntos como estética, a filosofia da arte, a beleza e os aspectos mais profundos, né, da poesia e da comunicação, da linguagem como um todo. Gostaria de montar um clube do livro com os interessados. Vou deixar o link na descrição. Será um valor bem acessível. E caso você tenha interesse, por favor, deixe uma mensagem conosco. Certo? Então, voltando ao que eu estava colocando. Então, a poesia vai te colocar num espaço, num lugar, num ambiente em que você pode visualizar as coisas com mais clareza. Então, não tem só uma narrativa ou não tem só uma informação que é passada, mas sim há um transporte da pessoa para aquele lugar em que a imaginação consegue evocar, e de lá desse lugar você consegue com os seus sentidos perceber essas coisas. E aqui há uma confluência, até uma confusão mais ou menos, dos sentidos com a imaginação, ou seja, o que a imaginação gera em nós? Senão uma espécie de suprassentidos em que os nossos 5 sentidos se relacionam diretamente com a nossa imaginação, e que na medida em que nós vamos lendo um poema que se passa em um lugar quente, a gente vai sentindo um calor. Na medida em que o ritmo do poema cresce, a gente também vai ficando com o coração mais acelerado, né? E que também a gente pode sair de um poema triste ou sentindo a aspereza de alguma pedra, de algum objeto, né? Que é bem áspero, né? Que vai nos fazer sentir certas coisas diferentes, porque a poesia, através da imaginação, vai interagir com os nossos 5 sentidos. E isso faz com que ela se torne depois uma forma de comunicação completa, né? Eu peguei um poema aqui de Camões, eu acho ele bem simples, mas ele, no fim das contas, ele é bem profundo, né? É difícil Camões trazer algo que não seja profundo e com várias camadas, mas a ideia de trazer esse poema aqui é mais pelo valor descritivo que ele traz de algumas coisas e como ele vai te transportando para esse lugar que ele quer trazer, né? Então aqui é um soneto que começa com assim, o céu, a terra, o vento sossegado, tá? Eu vou ler aqui para vocês, depois eu faço alguns comentários. O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado, o pescador aônio que deitado, onde com o vento a água se meneia, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode ser mais que nomeado. Ondas, dizia, antes que amor me mate, tornai a minha ninfa que tão cedo me fizeste a morte estar sujeita. Ninguém responde. O mar de longe bate,
Move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Então, ele vai contando essa história aqui do pescador, né? O pescador aônio, que deitado, né? Esse aônio ele traz com a letra maiúscula, então eu não sei do que a que se refere exatamente esse poema, né? Mas é provável que seja de alguma história, de algum mito, de algo mitológico que Camões costuma trazer. Mas eu nem quis pesquisar sobre isso porque eu acredito que para o que eu queria trazer aqui não seria o mais importante. É claro que se a gente encontra as relações, né, que muitas vezes tem, a gente consegue ter o sentido exato do que ele está trazendo. Mas não era exatamente isso que eu queria trazer. Primeiro eu vou chamar a atenção para a primeira estrofe, onde ele fala: o céu, a terra, o vento sossegado. Já traz essa imagem. Ele está descrevendo, né, obviamente, o céu, a terra e o vento que passa sossegado. As ondas que se estendem pela areia, né, complementando o primeiro verso. Então, as ondas que se estendem pela areia, onde estamos, né? Obviamente, numa praia. Né? Então, ele vai pintando essa imagem e te coloca numa praia. Não fala que estamos numa praia assim, assim, assim. Mas ele usa as suas imagens, as imagens que você possui em sua alma, para trazer essa praia à vida. Ele não diz a você como é a praia, mas ele diz que estamos numa praia. Os peixes que no mar o sono enfreia. Então, desculpe, ele está dizendo aqui: os peixes que no mar o sono enfreia, ou seja, os peixes que são parados no mar pelo sono. Né? Então, justamente por esse mar calmo, né? esse mar bem devagar, né? que vai dando esse ar de tranquilidade, né? E os peixes dormindo, né? E parados, né? não estão em movimento. E o noturno silêncio repousado, né? Coroando essa descrição com uma imagem noturna. O pescador, então, aônio, né? O pescador aônio, que deitado, e esse aônio contém com A maiúsculo, né? Provavelmente é um nome de uma pessoa, né? Então, o pescador aônio, que deitado onde com o vento a água se meneia. Então, onde é que com o vento a água se mescla, né? se mistura? Vamos pensar aqui. Provavelmente nas ondas, né? Quando elas chocam as pedras, né? Que é onde elas, ao chocar com as pedras, elas respingam, elas pulam. Então, provavelmente, né, nessas praias onde você tem uma leve, não exatamente um penhasco, mas como se fosse um penhasco, né? Ante as pedras e bate nas pedras e as águas sobem e o vento se mistura, né? Eu nunca tinha parado para pensar nesse verso específico, mas agora parando para pensar, me dá essa ideia, né, dessa mistura nas pedras, né? Que agora para pensar nas pedras não tem nada a ver com um penhasco, né? Porque uma praia que tem um penhasco geralmente são bem grandes, né? Não são mini penhascos. Então, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode ser mais que nomeado. E aí é uma coisa, uma imagem triste, né, que ele evoca, né, chorando o nome amado,
que em vão nomeia, porque ele não pode mais ser nada além do que nomeado, ou seja, esse nome não pode ser chamado à presença, né? Não há ninguém que responda por esse nome. Então ele só pode ser nomeado, ele não pode ser respondido, algo do tipo. Porque provavelmente essa pessoa já morreu, faleceu, teve alguma tragédia. E esse pescador ele fala, né, ondas, antes que amor me mate, ou seja, antes que ele morra de amor, pela falta da sua amada, talvez, tornai-me a ninfa, ou seja, me traz de volta, tornai-me a ninfa, que tão cedo me fizeste a morte estar sujeita. Aqui, provavelmente falando dessa ideia de que quando se conhece o amor, se conhece também a morte, né? O amor e morte é uma figura que na Renascença é muito utilizado, e por uma série de questões que estão relacionadas desde o sexo, né? E desde a percepção da finitude da vida, né? Ou seja, como se a vida do ser humano não tivesse um valor até que ele perceba o amor, né? E quando ele percebe o amor, ele vê que a vida dele é muito ínfima, é um grão de areia, é um infinitésimo, né? É muito fugaz. Então o amor faz com que os homens estejam sujeitos à morte. Então, e a última estrofe tem assim: ninguém responde, o mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita. A voz que ao vento deita. Então, leva-lhe o vento a voz, leva-lhe, ou seja, leva do pescador a voz, ou seja, o vento leva a sua voz, que deita ao vento, né? Então, volta a deitar, né, novamente. Então, deitado, ele então levanta para chamar o nome, né? E então ele retorna a deitar-se. Aí a gente pode pensar, né, que ele deita ao vento, talvez por morrer também, enfim, ou talvez porque simplesmente está isolado, né? Mas então, tem duas coisas que são muito claras aqui nesse poema, que são as imagens que o Camões traz, né, da natureza, da praia, né, e do estado estado, né, do pescador, né? O segundo ponto é o elemento de tristeza, né? É um poema melancólico, não é um poema engraçado, nem entusiasmado, nem nada disso, né? Obviamente. E tem algo oculto que está ali, né? Que somos levados a refletir. Uma delas eu já falei, que é essa ideia do amor e da morte, né? Ou seja, o amor nos faz conhecer a morte. O amor nos lembra que somos mortais, mas que almejamos algo que não é mortal. Então o amor, ele, ao mesmo tempo que nos traz a morte, nos traz também a imortalidade. Também tem essa ideia da solidão, né, qual o ser humano nunca se sentiu absolutamente sozinho. No final do poema, o Camões faz questão de descrever, né, deixando esse pescador completamente isolado. E nesse processo de estar totalmente isolado, que nunca se sentiu assim. Então, pensando nas ideias, né, a solidão como um aspecto que está sempre conosco, independente da circunstância.
que não traz nenhuma conotação negativa ou positiva, né? Mas sim que é uma realidade, a solidão. Então, quando a gente, no que tange as ideias, né, essa solidão, essa ideia do tempo, do amor, da morte, da eternidade, são todas muito relacionadas com a imortalidade da alma, né, do ser humano. Porque se a alma possui essa capacidade de estar em solidão, é porque ela consegue se bastar a si mesma, né? E o único ser que pode aspirar a bastar-se a si mesmo é o ser humano. Ainda que isso seja uma condição muito, talvez utópica, muito difícil de ser atingida, isso é algo que é desejável e que é almejável, né? Isso Aristóteles coloca, né, na sua ideia de autarquia, do seu desenvolvimento. Então, à medida em que a gente vai se trabalhando, a gente vai desenvolvendo essa auto... esse bastar-se a si mesmo, sabe? Essa autoconstrução, essa autarquia, né, que é um bastar-se a si mesmo. Eu estou repetindo as mesmas palavras que não estou conseguindo encontrar a que eu queria, né? Mas que é esse estabelecimento da identidade, da nossa própria personalidade, não presa na personalidade, mas como uma sede, né? Ou seja, nossa alma encontra sede dentro da personalidade. À medida que a gente fortalece a personalidade, ela se expressa mais claramente. Porém, o fato é que nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos, e essa solidão diz algo sobre a nossa natureza da alma, tá? E talvez o poema esteja nos convidando a também refletir um pouco sobre isso, né? Enfim, fica aí o convite a vocês, né, que me acompanharam até aqui, a dar essa lida, a comentar aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, das coisas que eu coloquei aqui. Uma leitura de uma poesia nunca é definitiva, assim. Algumas coisas são muito definidas, como os objetos que ele coloca, o cenário, como eu já falei, o caráter da poesia, né, que quando eu falo de caráter, está relacionado com o tipo de humor que ela nos deixa, que ela nos traz, né? Mas algumas outras coisas são mais difíceis de perceber, e principalmente no que tange essas ideias mais sutis, que são mais universalmente relacionadas com qualquer pessoa. Bom, mas é isso. Convido vocês a conversar aqui nos comentários sobre esses assuntos. Caso você tenha gostado do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e nos acompanhe aqui nos próximos vídeos, as outras publicações, para que nós possamos conversar um pouco, tá bem? Então, nós ficando por aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.